E aí, galera? Massa? Foi mal aqui, pelo pequeno atraso aí, mas já estamos aí. Vamos lá, galera? Vamos começar então a nossa nomenclatura aí, continuar nossa saga de nomenclatura. Hoje, estou com o livro aqui aberto para facilitar as nossas observações. Show? Então vamos lá. Deixa eu fechar aqui o meu... Deixa eu fechar o meu WhatsApp para a gente começar a visualizar. Então vamos lá, né? Vamos começar então. Então, a aula passada nós estávamos trabalhando aqui, ó. Vamos voltar ao nosso... Isso aqui. Então vamos lá, galera. A aula passada nós discutimos nossa aula 7. Começamos a falar da nossa aula 7, nós falamos um pouquinho de álcool aqui, né? Discutimos nomenclatura, falamos sobre aplicações. Terminamos lá na parte em que estávamos falando sobre os efeitos do etanol no nosso organismo, correto? Sobre o que ele pode causar. Aí nós temos que fazer nomenclatura de fenol, nomenclatura de éter, para a gente concluir essa aula, tá? E nomenclatura de haletos orgânicos. Sim? Aí a gente conclui essa aula. Então vamos lá primeiro, por etapa, fenol. Gente, primeiramente, né, normalmente os fenóis eles são bactericidas, né? Então eles podem ser empregados como agente bactericida, bacterostáticos. Tenho que pelo menos, né, no mínimo aqui, eu terei que memorizar aqui, galera, ó, a nomenclatura desse cara aqui, ó, que é o nosso fenol, propriamente dito, tá? Eu tenho que memorizar isso aí. Pelo menos isso, então, no mínimo, é saber o nome, como chegar à fórmula e como chegar à cadeia desse cara, pelo menos isso. Tá massa? Deixa eu apagar isso aqui. Isso é o mínimo que eu preciso fazer. É o mínimo que eu tenho que saber, né? Então, quando eu falo de fenol, eu tenho que saber que ele é um composto que tem um anel aromático ligado a esse anel aromático, uma hidroxila. Então, eu já sei identificar. Então, para ser fenol, ele precisa ter um anel aromático e esse anel aromático está ligado a uma hidroxila ou mais. Tá? Claro que pode estar ligado a outros grupos, mas se tiver hidroxila ligado a um anel aromático, eu já sei que é fenol. Então, vocês podem perceber que a fórmula geral do fenol é AR, que significa aromático, independente se eu tenho um anel só, se eu tenho 2, se eu tenho 3, ou quantos anéis fundidos eu tiver, independentemente, tem hidroxila ligado ao anel aromático, é um fenol. Nomenclatura do fenol, normalmente eu indico hidrox, que se refere a hidroxila, mais o nome do aromático. Então, por exemplo, nós já sabemos que o anel aromático formado por um único anel, ele é o benzeno. Então, o nome desse composto aqui ficou como? Hidroxibenzeno. Sim, hidroxibenzeno. Então, assim, se tivesse 2 hidroxilas, dihidroxibenzeno, 3, trihidroxibenzeno, sempre indicando, lembrando que eu tenho que indicar sempre com um número as posições das minhas hidroxilas. Perfeito? Olha aqui o exemplo aqui, ó. A minha hidroxila aqui, ó, carbono 1, carbono 2, tanto faz. Aqui poderia ser 1, esse aqui poderia ser o 2, então eu vou indicar 1, 2, dihidroxibenzeno. 1, 3, dihidroxibenzeno. Se fosse 3 hidroxilas, eu tenho um aplicativo aqui aberto aqui. Vamos pular para o nosso aplicativo. Jonaci, Oi. eu tenho uma dúvida de usar horta, meta e para. Eu posso usar, Sim. tipo,
Aqui eu poderia usar, né? Tipo, horta de hidroxi... Orto, sim. Então, posição 1 e 2, orto. 1 e 3 para e 1 e 4. meta. Isso aí. Tá Você bom. pode usar essas mesmas posições, não tem problema nenhum. Ela não é muito utilizada aqui, né, para compostos fenólicos, não. Ela é mais utilizada quando tem substituições com grupamento alquil, né? Metil, o etil, a gente usa ele mais. Tá? Ah, Essas tá bom. nomenclaturas. Mas nada impede de você, numa questão discursiva, por exemplo, usar meta, orto e para. Não tem problema nenhum. Orto, meta e para não tem problema nenhum, tá? Então, Uhum. ó, posição 2 orto, 1 3 meta e 1 4 para. Sim? Uhum. Anote. Galera, existem alguns nomes usuais além do fenol, mas aí depende também se você tem condições de memorizar isso aí. Então, por exemplo, ó, a hidroquinona, quem trabalha ou já ouviu falar, pelo menos, a hidroquinona foi muito utilizado ele é muito utilizado em cremes antes despigmentante, por exemplo. Então, eu fiz uma cicatriz, eu fiz uma, sei lá, caí, ralei, eu fiz uma cirurgia e formou uma cicatriz, uma hiperpigmentação no local. Não estou falando de queloide, tá, gente? Estou falando de uma hiperpigmentação. Quem tem a pele mais morena, isso é mais comum, né? Fica aquela região mais escura, né? Onde você cortou, onde você levou um corte, no tecido epitelial. Então, há uma hiperpigmentação. Então, por que houve essa hiperpigmentação? Os nossos melanócitos, né, produziram bastante melanina naquela região para auxiliar no processo de cicatrização. Não foi uma cicatrização correta. Então, formou ali uma cicatriz, né, um local de hiperpigmentação. Aquilo incomoda, né? Às vezes você vai para a praia, ou aquela é no braço, né? Então você está com uma camisa um pouco mais curta e aí está aparecendo, e você quer remover. Você não quer aquela pigmentação, você quer diminuir para ele chegar à tonalidade da sua pele. O que você pode usar? Esses cremes, normalmente eles são a base de hidroquinona. Olha a fórmula da hidroquinona. Usando a nomenclatura aí que a Ana Flávia disse, seria o quê? Para dihidroxibenzeno, ou seja, o 1,4-dihidroxibenzeno, que é a hidroquinona. Reza a lenda, já viram falar em Michael Jackson, né? Reza a lenda que Michael Jackson ele sofria de vitiligo e ele acelerou o processo de despigmentação da sua pele com o uso de cremes à base de hidroquinona. Tá? Perfeito? O benzeno pode aparecer também, só que o benzeno a gente não numera, galera. A gente indica alfa ou beta. Sim? Então aqui as posições superior e inferior é alfa e as laterais são beta. Então aqui, ó, a minha hidroxila está na posição alfa, então eu indico alfa hidroxibenzeno. Nome usual, alfa-nafitol. Não precisa decorar a alfa-nafitol. Eu só gostaria que vocês, assim, para as provas que vocês vão fazer, lembrar do nome usual para o fenol e hidroquinona é suficiente para a gente. Professor, e se aparecer grupamentos? Vamos pensar, vamos lá para esse simulador aqui. Deixa eu tirar esse cara daqui e vamos colocar a nossa hidroxila, né? Vamos colocar aqui a nossa hidroxila no lugar desse cara. Deixa eu deixar aqui. Vou voltar para a nossa estrutura. Tinha que apagar esse cara aqui. Deixa eu zerar. E vamos colocar aqui uma hidroxila aqui. Vou puxar uma hidroxila aqui. Então ele agora é um fenol. Aí vamos dizer que eu tenho radicais aqui. Estão acompanhando o raciocínio? Vou colocar aqui um grupamento metil aqui. Sim? E vou colocar aqui um grupamento etil. Você para cima. Sim? Então aqui o que eu tenho? Eu continuo tendo fenol, só que agora eu tenho dois radicais aqui. Um radical metil e um radical etil. Aí eu preciso dar nome a esse composto. Para eu dar nome, eu preciso numerar. Então, ó, vamos numerar. É número mesmo, tal, ok. Vamos numerar. Então, esse cara vai ser meu carbono 1. Claro que ele tem um grupo funcional, tem prioridade, ele é meu 1. Agora a dúvida é o seguinte, eu vou numerar
2, 3, 4, 5, 6 ou 1, 2, 3, 4, 5. Quem que eu vou numerar? Eu vou numerar no sentido horário ou no sentido anti-horário? No Alguém consegue sentido me... anti-horário, Por que no porque sentido... o etil na ordem alfabética é primeiro que o metil. Perfeitamente, Murilo. Então, aqui no sentido anti-horário. Então, 2, 3, 4, 5 e 6. Como é que ficaria, então, o nome desse meu composto, galera? Como é que ficaria o nome? Vamos dar nome a esse cara aqui? Como que ficaria o nome, então? 1-hidroxi, 3-etil, 5-metil, benzeno? De novo. Fala. 3-etil, 5-metil, Benzeno? 1-hidroxibenzeno. Show de bola, é isso aí. Tranquilo para vocês? Então ficou assim, ó. 3 hífen etil. Show? Depois 5 metil. Depois 1 hidrox benzeno. Tudo junto aqui. Ô, professor, Pode mas perguntar. o hidroxi não é a primeira parte do nome? Você pode, sim, dizer, mas nós temos que indicar primeiro os radicais, depois o grupo funcional. Então, você poderia... Essa é uma opção, sim, essa é uma opção. E a segunda opção seria indicar em ordem alfabética, entendeu? Essa é uma das opções que vai ser mais utilizada, é o que vai aparecer no livro de vocês assim, em exercício, ou você pode utilizar também a ordem alfabética. Tanto faz, tá? Utilizar aquilo como radical. Deixa eu ver se no livro de vocês ele também trouxe na ordem alfabética também, ó, tá vendo aqui, ó? E H vem primeiro do que M. Também pode fazer isso. Ou você pode fazer assim também. Tanto faz. Ou você pode apagar aqui, ó, que vai aparecer também em questões como pode dizer para vocês, em questões de química geral, chamar esse cara aqui simplesmente de fenol. Ó, o que eu fiz agora? Eu desapareceu o hidroxibenzeno. O que é o hidroxibenzeno? Não é um fenol? Então pode aparecer sim também como nomenclatura usual. 3-etil, 5-metil, fenol. Alguém está me chamando aqui no bate-papo. Ah, tá. Perfeito, galera. Olha só. Então você pode colocar 3-etil, 5-metil, fenol. Ou você pode também... Deixa eu apagar aqui. Colocar também em seguir na ordem alfabética. Então, como ali vem primeiro que H, então poderia indicar 3-etil, também está certo. Depois, o H vem antes do M no alfabeto. 1-hidrox, considerando como sendo um hidrox, sendo um radical. Depois, 5-metil, benzeno. Metil, benzeno. Também pode fazer assim também. Vamos supor que eu queira fazer assim, galera. Ó, deixa eu dar uma outra situação. Eu vou apagar esse cara aqui. Vamos usar uma borracha aqui para selecionar. Quero selecionar esse cara aqui e vou apagar. Então a minha nomenclatura agora está errada, né? Perfeito que minha numeração está errada. Então é 1, 2, 1. Então aqui continua sendo 1. Vou numerar aqui 2. Vou numerar aqui 3, 4, 5 e aqui 6. Perfeito para gente a numeração agora? Sim? Tranquilo? Qual a nomenclatura que eu posso usar aqui também? Eu posso usar 3-metil, 1-hidroxibenzeno, ou vamos usar a nomenclatura que a Ana Flávia disse para gente? Sim? Nomenclatura que a Ana Flávia disse para gente. Vamos usar a palavra orto, meta e para? 1,3 é o quê? 1,3 é o quê? Fala para mim. Meta. Isso aí. Meta. E aí? Hidroxmetil benzeno.
hidrox. Pode separar por hidro, ou pode escrever tudo junto, tá? Tanto faz, hidrox, metil, benzeno. Qual seria uma outra nomenclatura que eu poderia dar para esse mesmo composto? O metilbenzeno, galera, ele é chamado de tolueno. Então, eu posso simplesmente escrever, ó, M-hidroxitolueno. Ou simplesmente metilfenol. Eu poderia. Então, tem várias nomenclaturas possíveis para fenol. Eu posso usar aqui, então, M de meta. Eu não escrevo a palavra orto, nem a palavra meta, nem a palavra para. Eu coloco M, que refere a meta, O, que se refere a orto, e P, que se refere a para. Sim? Galera, vamos fazer o seguinte agora. Vamos voltar para o nosso livro, então, aqui. Aqui, vamos ampliar aqui. Eu acho que já falei tudo pra gente. Show. Aqui, ó, fenóis do nosso dia a dia, eu acho que eu não sei se vocês já viram falar em creolina no cotidiano de vocês. A creolina, galera, ela é muito utilizada no interior como vermífugo. As pessoas tomavam isso para tratar verminose, para tratar infecções bactericidas, bacterianas no caso. Então, era muito comum as pessoas usarem creolina. No interior ainda tem pessoas que utilizam creolina. Essa creolina aqui, quando você goteja, algumas pessoas que são criadores aí, que são pecuaristas, utilizam creolinas ainda em boi. Para tratar ferimentos, para tratar algum machucado que esses bois podem apresentar. A creolina é aquele líquido que quando você goteja na água, a água fica branca, cor de leite. Não sei se vocês já viram isso. Tá? Então, ela é uma ação bastante bactericida e fungicida. Ela mata tanto fungos quanto as bactérias. Agora, nós vamos falar agora de éter. Tá? Vamos dar nome aos éter. Quem é o éter? O éter são as substâncias que vão apresentar aqui, gente, ó, o oxigênio como heteroátomo. Então, ela vai ter um radical de um lado e um radical do outro lado. Eu posso ter éter simétrico e éter assimétrico. O éter simétrico quer dizer que o radical da esquerda é igual ao radical da direita, ou seja, a mesma quantidade de carbonos que eu tenho na esquerda, da mesma disposição, será o da direita. E o assimétrico, eles são diferentes, tá? Então, isso é um éter. Nomenclatura dos éteres. Segundo a IUPAC, a gente vai dividir as cadeias em dois grupos. Se ele for assimétrico, eu vou ter um grupo com maior cadeia, que será a minha cadeia principal, e o que menor quantidade de carbono, que será a minha cadeia substituinte, como pode dizer. A regra oficial é o seguinte: a menor quantidade de carbonos recebe a palavra ox, tá? E a maior quantidade de carbonos, a cadeia que tiver a maior quantidade de carbonos, eu vou dar um nome como se fosse um hidrocarboneto. Vamos pegar um exemplo qualquer aqui. Vou pegar um exemplo de um éter assimétrico. Aqui, ó, metóxiletano. Ó, quem é o grupo que tem menor quantidade de carbono? Não é esse aqui? Então, essa parte, prefixo para quantidade met, mais o sufixo ox. Então, virou metóx. E a segunda parte, etano. Quando eles são simétricos, tanto faz, né? Então, metóximetano, etoxetano, fenoxbenzeno. Professor, por que ficou fenox? Não posso esquecer que quando o benzeno, o anel aromático sozinho, ele é o fenol. Vamos colocar isso lá, vamos voltar aqui para mostrar para vocês, ó. Ele assim, ó. Deixa eu tirar esse anexo aqui, uma nova aqui, né? Ele assim, galera, ó, ele é o fenol. Agora, ele assim, ó, ele seria o radical benzil. Fenol, benzil. Então, aqui, ó, é o radical fenil, esse aqui é o radical benzil. Tá? Então, tem que ficar atento. Claro que aqui vai ser um CH2, tá? Não é CH3, porque ele vai estar ligado à cadeia principal por esse carbono aqui. Vamos colocar uma cadeia principal aqui para que vocês consigam entender. Eu vou colocar uma cadeia principal aqui. E aí eu vou ligar
um carbono, essa cadeia principal aqui. Tá? E vou colocar esse cara ligado aqui. Ó. Vou pegar esse cara aqui e vamos colocar ele ligado aqui. Deixa eu diminuir a tela. Aqui, ó. Então, esse radical aqui é o radical benzil. Se ele tivesse ligado assim, suponhamos que existisse, né? Deixa eu tentar diminuir a tela. Deixa eu selecionar ele aqui. Para que... Deixa eu tentar selecionar. Não ficou bom. Deixa eu fazer um pouquinho menor. Para mostrar para vocês. Um pouquinho menor. Aí fica mais fácil. Vamos desenhar carbonos. Desenho minha cadeia carbônica. E eu vou colocar um radical. Esse radical aqui. Vamos colocar ele aqui. Ó. Esse radical aqui, ele é o fenil. Sim? Agora, se... Vamos colocar um carbonozinho aqui para cima. Então aqui eu tenho um carbono. Agora eu vou pegar esse cara de novo. Vou ligar esse cara aqui. Esse radical aqui é o benzil. Ele não está ligado à cadeia principal direto pelo anel aromático. Ele está ligado à cadeia principal pelo um carbono que se liga a esse anel aromático. Então esse cara aqui é o benzil e esse cara aqui é o fenil. Por isso que aqui, ó, a nomenclatura desse cara ficou fenoxbenzeno. Sim, por isso aqui ficou, ó, fenoxbenzeno. Seguindo. Aqui, menor quantidade de carbono, aqui, ó, com carbono, metox, maior quantidade de carbono, nome como se fosse do aromático, benzeno. Cadeia principal aqui, a cadeia principal seria essa com maior quantidade de carbono, então a menor recebe o sufixo ox, então virou metox, ciclopentano. Gente, nome usuais. Éter dimetílico, de 2, metílico, por ter 2 grupos metil. Éter dietílico, esse éter dietílico é conhecido como éter sulfúrico. Então, se alguma prova, né, é muito comum cair isso em questões de estequiometria, falou éter sulfúrico. Quem é o éter sulfúrico? É o etoxetano. Quem é o éter sulfúrico? É o éter dietílico. É o mais famosinho aí de todos. Foi o primeiro anestésico utilizado aí na clínica médica. Primeiro anestésico. A gente usa, por exemplo, o éter etílico ou éter sulfúrico, como vocês queiram, para a gente anestesiar animais de pequenos portes, como ratos, animais de laboratórios, né? Cobaias pequenas, ratos, rãs, cobras. Então, quando você quer anestesiar esses pequenos animais aí, normalmente você utiliza esse éter dietílico aí, ou éter sulfúrico. Já foi muito utilizado isso na década de 70, década de 60, né, para utilizar como entorpecentes. Né? Eles utilizavam isso aqui para fazer o que nós chamamos hoje, um processo industrial de lança-perfume. Já foi muito utilizada a mistura de éter etílico com substâncias um pouco mais alucinógenas aí. Mas se utilizava bastante. Hoje não se usa mais, né? Mas na década de 70, do movimento hippie, foi muito utilizado isso aí. Então, o mais famosinho é esse. Agora, os aletos orgânicos. Para a gente concluir esse nosso capítulo aqui, tá? A gente fechar o nosso capítulo. Gente, os aletos orgânicos, quem são os aletos? Os aletos orgânicos é toda vez que esse X representa um halogênio. Quem são os halogênios? Flúor, cloro, bromo, iodo. Isso aí. Flúor, cloro, bromo, iodo. São os elementos... Quais são os mais comuns que vai aparecer para a gente lá? Cloro e bromo. Flúor, quase nunca, né? O flúor é muito reativo, ele reage muito, é muito difícil, né, a gente conseguir colocar um flúor lá na cadeia, tá? Mas cloro e bromo aparece bastante. Nós vamos ver mais à frente reações chamadas de halogenações. O que é uma halogenação? É eu adicionar um haleto, né? Eu adicionar um halogênio a um grupamento, a uma cadeia carbônica. Galera, nome deles muito fácil. O nome que a IUPAC
pede para a gente fazer é o seguinte: eu vou considerar esses halogênios como sendo radicais. Então, olha só, qual o nome desse cara? Não é cloro? Então, cloro. E como é que é o nome dessa cadeia? Metano. Eu vou usar um nome como se fosse um hidrocarboneto normal. Se ele não estiver na extremidade, eu vou ter que numerar. Tá claro isso? Então, ele aqui está na extremidade, eu não preciso numerar. Agora aqui, ó, não está na extremidade, eu tenho que numerar. Aqui, Ana Flávia, aqui embaixo, aqui, ó, Ana Flávia até falou da questão de orto, a gente poderia estar utilizando também, ó, posição 3, M de meta de cloro benzeno. Sim? Se eu tiver mais de um aleto, né, mais de um halogênio, e esses halogênios estiverem ligados em posições diferentes, eu sempre vou recorrer também à ordem alfabética. Bromo vem antes de cloro, um bromo, um cloro, etano. Sempre prevalece a ordem alfabética. Um nome usual, que aí vai aparecer para vocês, com certeza, é eu indicar o nome do halogênio terminado com sufixo eto, como se fosse um sal. Então, ó, fluoreto, cloreto, brometo, iodeto, tá? E seguido do radical, eu considero como a cadeia carbônica total, como se fosse um radical. Então, ó, lembra, metil, etil, propil, isopropil, sec-butil, isobutil, todos aqueles grupos que nós já conhecemos, eu vou utilizar com a terminação ila. Por isso que aqui virou ó, cloreto, isso aqui não seria o etil, mas a palavra ila virou o quê? Etila. Então, ó, cloreto de etila, cloreto de terce-butila, cloreto de fenila, poderia estar utilizando também. Em relação à classificação que trouxe aqui para a gente aqui, eu posso ter mono, di, tri, aletos. Então, se for um mono, quer dizer que só tem um halogênio. Se for di, tem 2. Se for tri, tem 3. Se eles estiverem ligados ao mesmo carbono, eu falo que esses aletos são gêmeos. E se ele estiver ligado em carbonos vizinhos, eu chamo que esse é um aleto vicinal. Então, aqui está no mesmo carbono, aqui tem carbonos vizinhos. Então, é vicinal. Perfeito? Quando esses aletos estão ligados a uma cadeia carbônica não aromática, eu chamo ele de aletos de alquila. Quando eles estão ligados a um anel aromático, a um composto aromático, eu chamo esses de aletos de arila. Ligado a uma cadeia não aromática, aleto de alquila. Ligado a uma cadeia aromática, aletos de arila. O mais famosão de todos aí é esse cara aqui, clorofórmio, tá, gente? É o mais famoso de todos. Esse aqui, né, o tetracloreto de carbono, também é muito utilizado aí como solvente. E ele aparece em algumas questões, por exemplo, de química orgânica, ou na química geral, porque ele é um composto orgânico, logo nenhum composto que for polar vai dissolver nele, tá? O clorofórmio é o mais famoso, como eu disse para vocês, ele é um solvente orgânico muito utilizado, só que ele também é alucinógeno. Então, antigamente, na década de 70, movimento hippie do Brasil, utilizava muito clorofórmio com éter para fazer esse líquido entorpecente. Hoje o clorofórmio só é vendido com licença. Então ele é fiscalizado, não é qualquer pessoa que pode comprar clorofórmio. Se você ir na farmácia comprar, você não consegue. Para comprar clorofórmio tem que fazer uma petição, fazer uma autorização via conselho regional. E você vai conseguir. Então o farmacêutico consegue, o químico consegue, o engenheiro químico consegue comprar, mas uma pessoa normal, sem fins profissionais, não consegue comprar. Tá? É o mais famosinho deles aí. E aqui é só leitura, só curiosidade, não precisa ficar preso a isso aqui. Tá, gente? Vamos seguir então aí. Acho que está tranquilo aí pra gente até agora, né? Vamos seguir aqui. Os exercícios, eu vou gravar umas videoaulas de algumas resoluções dos mais complexos. Vamos falar então da nossa aula 8 de cetona. O que é a cetona? Cetona é todo grupo que tiver o quê? Carbonila entre carbonos. Como é que ficaria a regra geral para a nomenclatura, segundo a IUPAC? Quantidade de carbonos, tipo de ligação entre os carbonos com o
sufixo ona. Lembrando que eu só começo a numerar cetona a partir de quantos carbonos? A partir de 4 carbonos. Né? Então, até 4 carbonos eu não preciso numerar, exceto se aparecer o quê? Exceto se aparecer radicais. Então, mesmo se eu tivesse aqui 4 carbonos e aparecesse um radical aqui, eu teria que numerar minha cadeia. Sim? Galera, vamos lá então, vamos seguir. Antes de eu falar da nomenclatura, qual que é o mais famoso de todos aí? É a acetona, é a nossa amiga propanona, é a mais famosa, que ela é um solvente muito utilizado aí na nossa residência aí, para poder remover esmalte de unhas e essas coisas. Mas ela também é utilizada a nível industrial como solvente, muito, muito empregado. Tá? Nomenclatura, tá tranquilo para vocês aqui, ó, tranquilo, bem tranquilaço aqui. Vamos, nomenclatura usual delas, que eu acho que pode pegar um pouquinho. Qual que vocês precisam memorizar aí? Dimetilcetona. Né? Vocês estão percebendo que a nomenclatura usual, o que eu faço? Eu vou indicar. Deixa eu levar isso lá pro nosso aplicativo, que acho que fica mais fácil aqui para a gente mostrar para vocês. Deixa eu ampliar aqui um pouco a minha tela. Eu acho que aqui fica mais fácil. Eu vou pegar aqui uma cadeia carbônica. Sim. Nós vamos colocar aqui um oxigênio aqui. Vamos colocar que eu tenho um oxigênio aqui. E eu vou inserir mais uma ligação aqui. Perfeito? Então agora eu tenho uma cetona. Vamos dizer que eu queira numerar essa minha cetona. Né? Eu queira numerar a minha cetona. Então o que eu tenho aqui? A nomenclatura oficial dela. Então ela tem mais de 4 carbonos, eu preciso numerar a minha cadeia. Então eu vou numerar da extremidade mais próxima. Então aqui eu ficaria 1, 2, 3, 4, 5. Aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então independentemente, vou começar a numerar daqui. Então 1, 2, 3, 4, 5. Se eu começasse da esquerda para a direita. Se eu começasse da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5. Então, tanto faz. Sim? Agora, galera, olha só o que eu quero fazer. Como é que ficaria a nomenclatura oficial desse meu composto? Então, ele tem 6, 7, 8, 9 carbonos. Então, a nomenclatura oficial dele ficaria assim. Deixa eu mover isso aqui para cá. A nomenclatura oficial dele ficaria assim, ó. 9 carbonos, prefixo para 9, non. Só tem ligações simples an. E a minha cetona está num carbono 5. Então ficou 5 hífen ona. Como é que ficaria, então, a nossa nomenclatura? Alguém poderia me falar como é que ficaria, então, a nomenclatura usual? A nomenclatura que está lá no livro de vocês? Como é que ficaria? A nomenclatura usual. Alguém consegue falar para mim? Como é que ficaria? Uma outra possibilidade, dar nome a isso aqui, uma outra possibilidade de utilizar a nomenclatura usual. Né? Ou, vamos aumentar isso aqui. Esse cara aqui eu vou isolar. Então, tem 4 à direita e 4 à esquerda. Então, ficou assim. Dibutilcetona. Dibutilcetona, como, deixa eu mostrar aqui no livro de vocês, só para mostrar para vocês, qual a nomenclatura que ele usou aqui para gente, ó. Dimetilcetona. Lá eu usei dibutil, voltando lá, dibutil, porque tem 4 aqui e 4 aqui, cetona, que seria esse meu grupo funcional. Se eu separar, se não for uma acetona simétrica, for uma acetona assimétrica, como assim, Jonaci? Uma acetona assimétrica. Vamos desenhar uma aqui. Então, vamos colocar aqui um oxigênio aqui. Vamos inserir mais uma ligação aqui. Aqui eu teria uma acetona assimétrica. Então, se você analisar, desse lado tem um carbono, e desse lado aqui eu tenho 1, 2, 3, 4.
Então, em ordem alfabética, quem vem primeiro? Butil ou metil? Butil. Então, se eu fosse dar o nome usual dela, ficaria como? Então, ficaria assim, ó, galera. Ó. Ficaria assim, ó. Butil, metil, cetona. E como é que ficaria o nome oficial dela? Vamos numerar primeiro, então? O nome oficial ficaria isso. Então, colocando aí 1, 2, 3, 4. Ok, escreve aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ficou assim, ó. Hexan 2 ona. Sim, ó. Nomenclatura oficial. Puxando aqui, ó, desse cara aqui que eu escrevi. Eu estou escrevendo aqui, deixa eu ver mais. Nomenclatura oficial disso aqui virou assim, ó. X de 6 só tem ligações simples. No meu carbono 2 está ona. Ona. Não coloquei o 2 aqui. 2 ona. Fechado, galera. Muito fácil, né? Cetona, muito fácil, muito de boa. Boaça aí. Aqui traz um texto pra gente, falando pra gente sobre as principais cetonas e tal, não sei o quê. E agora vamos para ácido carboxílico. Deixa eu ver se minha aula como é que tá aqui. Ô, Jonassi, Oi, pode perguntar. vamos voltar lá rapidinho? Claro que eu posso. Não sei, eu tô viajando nesse dibutilcetona. Aonde que fica a quantidade de carbono? Não aparece, não? Não, então olha só, que eu vou apagar aqui e vou te dar um... Não, eu tenho que te mostrar nessa cadeia aqui. O que eu fiz aqui? Vamos analisar. Esquece... deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui. Essa aqui. Ó. Esquece esse cara aqui. Esquece ele. À direita, eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Correto? Prefixo para 4 não é o butil? É. À esquerda, eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4. Também não é o butil? Uhum. Então, por que eu estou falando de butil? Eu tenho 2 butil. E, professor, mas esse carbono que está, carbonila, que está fazendo a dupla com oxigênio, você não falou ele? Eu falei, ele está aqui, ó, cetona. Entendi. Então quer dizer que a minha cadeia carbônica ela é formada por 2 butil, um de cada lado, e no meio eu tenho a carbonila. Aí a carbonila indica a palavra cetona. Aqui embaixo, ó, butil, que é esse cara desse lado, metil, que é esse cara desse lado, mais cetona, que seria isso aqui no meio. Entendeu? Que é a carbonila. Show? Entendi, obrigada. Não, de nada, tranquilo. Vamos seguir. Galera, tem mais um tempinho ainda, vamos embora. Vamos embora até mais uns 7 minutinhos que eu falo ácido carboxílico pra gente. Gente, caramba, ácido carboxílico vocês estão vendo que eu não estou dando muita moral para radicais em cetonas, não vou dar para aldeídos, não vou dar ácido carboxílico. Normalmente, gente, aqui, dificilmente eles vão dar umas cadeias ramificadas para vocês, cara. A gente vai fazer, né, nos exercícios, aquela lista que eu prometi para vocês, ela está pronta, vou enviar para vocês treinarem, mas só nível de treinamento mesmo. Não precisa ficar muito preocupado com, professor, e a radical da cetona? Não precisa não. Eu preciso saber dar nome e identificar. Os ácidos carboxílicos, regra geral, é bem simples. Ácido carboxílico tem que ter o quê? A carboxila. O que é carboxila? Carbonila ligada à hidroxila. Ela pode vir assim, assim ou assim. Atenção quando ela vier assim, ó. Atenção. Porque quando ela vier assim, vocês vão ter dificuldade para identificar. Então, fica atento com esse aqui, ó. CO2H é a mesma carboxila. Nomenclatura oficial. Quantidade de carbonos, tipo de ligação entre carbonos, com a terminação óico. Não pode se esquecer que começa com a palavra ácido. Ácido metanóico, etanóico, propanóico. Se tiver radical, né, eu vou numerar minha cadeia. Lembrando, gente, galera, que só vai fazer sentido eu numerar a partir de 3 carbonos. Até 3 carbonos não há necessidade de numerar. Tá? Aí, ó, se tiver ligação dupla, eu também vou indicar, olha o EN aqui, ó,
Ácido propenoico. Se tiver radical, eu vou numerar a partir de 4 carbonos. Que radical? Lembra que eu falei que isso aqui era o fenil? Ó? Fenil. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 2-fenil butanoico. Esse ácido aqui, ó, ácido fenil metanoico. Isso é considerado um radical. Tá? Ou simplesmente tem o nome usual dele, ácido benzoico. Ácido etano-di. Por que o di? Porque ele tem 2 carboxilas. Dioico. Ácido propano-dioico. Nomenclatura oficial dele está aqui, ó. Usual. Muito, muito utilizado, ó. O ácido metanoico é ácido fórmico. Não tem quando você... Vocês já falaram, comeram alguma coisa e falaram assim, nossa, que gosto de formiga? Vocês já perceberam isso em algum momento na vida de vocês? Gosto de formiga? Provavelmente já. Ou cheiro de formiga. Nossa, tá cheirando a formiga. Você morde, principalmente um bolo, você morde. Você nem precisa saber que tem formiga ali. Você já sente aquele odor, né? É um ácido fórmico. As formigas têm ácido fórmico. O ácido etanóico é o ácido acético, presente no vinagre. O ácido butanóico é o ácido butírico. Ácido butírico, ele é produzido em substâncias gordurosas que estão estragando. Então fala assim, quando as pessoas no interior falam assim, nossa, que gosto de ranço. Essa manteiga, esse queijo está rançoso, aquele queijo envelhecido, aquele gosto meio amargo, tem aquele gosto meio que amarga, ranço. Isso é presença de ácido butírico. Tá? Aqui o ácido benzoico, como eu disse para vocês, ácido oxálico, muito presente em sementes de tomate, e o ácido acrílico não é muito utilizado não, tá, gente? Então vamos memorizar aqui pra gente, ó, o fórmico, o acético e o benzoico. Esses 3 aqui vai aparecer pra gente em questões de química no contexto, ó, fórmico, acético e benzoico. Memorizar essas 3 fórmulas, esses 3 nomes usuais. O ácido também, de acordo com a posição, nós vamos isolar então a nossa carboxila, e a partir da carboxila, ao invés de eu usar a numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou usar alfa, beta, gama, delta e assim por diante. Epsilon são as letras gregas. O mais comum é alfa e beta. Então esse cara aqui, ó, o bromo, está ligado em qual carbono? No carbono gama. Eu poderia dizer, então, qual seria um nome possível para esse ácido? Ácido. Ó, aqui eu tenho um bromo, aqui eu tenho um etil. B, bromo vem primeiro que o etil. Então ficaria assim, ácido 1, 2, 3, 4, 4 bromo, 3 etil. Tem 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexanoico. Nome oficial dele é assim. Então, ó, 1, 2, 3, 4 bromo, 3 etil, hexanoico. Mas e o nome dele é usual? Gama bromo, beta etil, capróico. O ácido hexanoico ele é conhecido como ácido capróico. Sabe o que é ácido capróico? Esses ácidos capróicos ou caprílicos são os ácidos produzidos por nós. Nós temos uma composição diferente desses ácidos. Por isso nós temos cheiros diferentes. Por isso que nós usamos perfume. Cada pessoa que usa um perfume, aquele perfume vai reagir com esses ácidos caprílicos de maneiras diferentes. Então, o perfume é meio que idiosincrático, ou seja, cada indivíduo vai ter um aroma diferente para aquele perfume. Parece que aquele perfume se encaixa melhor em algumas pessoas do que as outras. Os cachorros conseguem identificar os donos através da composição dos seus ácidos caprílicos. Se vocês já estudaram perfume, já leram, não? Acho que é um filme. Eu assisti o filme, eu não li, não. Filme. Perfume. Conhece esse filme? Perfume. Já vi. Bem legal, né? Louco o filme, né? Uhum. Então, perfume, galera, quimicamente falando, aquele filme está querendo exacerbar que as pessoas têm odores diferentes. E nós temos, né? Quem não se lembra do cheiro da mãe?
né? Aquele cheiro diferente. É a composição de ácidos caprílicos. Perfeito? Aqui são os ácidos do nosso dia a dia. Isso aqui é uma leitura. O PABA aqui, ó, muito importante aqui, né? Galera, eu acho que a gente continua aí, então, esse bate-papo. Nossa próxima aula, então, né? 50 minutos aí, tá de boa. Aí na próxima aula, então, o que ficou, então? Vocês vão ler sobre esses ácidos aí, e eu ficou faltando a nomenclatura de aldeídos, éster, e acabou. Vou mandar a videoaula de resoluções de questões aqui que eu vou escolher. Quem quiser me dar dica, manda para o WhatsApp lá quais as questões vocês queiram que eu faça uma videoaula de resoluções para a gente dos capítulos aí. Nós, teoricamente, damos todos os capítulos desse livro 2 de Química Orgânica. Seleciona aí umas 4 ou 5 aí, manda para mim, que aí eu faço o videoaula e mando para vocês a resolução. Galera, por hoje aí é só. Um abraço. Estamos juntos. Tchau. Fui. Valeu, galera. Um abraço. Não se esqueça de mandar no grupo lá as questões que vocês querem, né? Que eu resolva, que eu faça o vídeo aula para resolução para vocês. Um abraço aí. Fui.